Hoje, nós veremos a voz da ganância. A voz da ganância. Todas as vozes, com certeza, você conseguiu identificar algumas coisas, provavelmente até mesmo algumas coisas na sua vida ou na vida das pessoas que estão próximas de você. Com certeza no mundo a gente vê isso muito, né? Mas o fato é que o Senhor não nos dá o seu conhecimento para que a gente veja no outro, né? Mas sim para que a gente possa ver em nós mesmos e assim nós possamos ir corrigindo a nossa vida, transformando a nossa vida e automaticamente ajudando a transformar a vida de outras pessoas através do testemunho, através do nosso exemplo. Amém? Por isso é muito bom a gente estar sempre aprendendo. E hoje, então, nós vamos aprender a respeito da voz da ganância. A voz da ganância. Bom, uma das coisas terríveis do nosso tempo, e não só do nosso tempo, mas com certeza isso está muito nítido nos nossos dias atuais, é o consumismo, né? Como as pessoas têm sido extremamente consumistas. Antigamente, eu me lembro bem, que se falava muito em consumismo em determinados lugares, em determinados países, né? Por exemplo, eu me lembro quando eu estava na escola e muitas vezes os professores eles falavam de como os norte-americanos eles eram consumistas, né? Acontece que essa questão do consumismo ela globalizou, né? Todo mundo no mundo se tornou extremamente consumista, né? E o consumismo é algo que manipula as pessoas. As pessoas elas acabam sendo muito manipuladas pela questão do consumismo, né? A questão de ter aquilo que eu não preciso, gastar o dinheiro que eu não tenho para ter aquilo que eu não preciso, muitas vezes, né? É algo que rodeia a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão em busca de ter ou de ser algo em busca de ser algo que não deveriam ser ou que não precisam ser, ou em busca de ter algo que não precisam ter ou que não nem deveria ter, mas essa questão do consumismo, essa questão da ganância, ela permeia realmente muitas pessoas. Para a gente começar, eu queria ler 1 Timóteo, primeira carta de Paulo, para Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. É um texto pesado de Paulo para Timóteo, Timóteo que servia a igreja, e muitas vezes Paulo se comunicava com Timóteo por cartas, porque eles estavam em diferentes cidades, em diferentes regiões. Então, muitas vezes, para poder orientar Timóteo, a orientar a igreja, a orientar o povo, Paulo se comunicava então por cartas. E aqui a gente vê um trecho em que Paulo fala com Timóteo, e em um texto que nós podemos ver realmente um assunto pesado, né? Uma abordagem pesada. Por que pesado, né? Porque o problema era real e grande. Um problema real e grande. Então o assunto tem que ser tratado realmente de forma direta e algumas vezes até mesmo pesada. Se a gente reler aqui o texto, eu vou reler o texto, porque a gente vai ficar em volta disso, tá? Durante a nossa ministração, vamos enfatizar algumas coisas. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos,
que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores, né? Sabe o que é? É assim, é o desejo de termos e sermos. É esse desejo incontrolável, muitas vezes, de termos e sermos. E esse desejo de termos e sermos, ele influencia toda a sociedade. Ele acaba influenciando toda a sociedade, inclusive a cristã. Inclusive os cristãos. Muitos cristãos acabam sendo influenciados por essa ganância, né? Pela voz da ganância. Essa voz que muitas vezes ronda os ouvidos de muitas pessoas, como nós podemos ver mundo afora. Isso é completamente até natural, né? Nós vermos aí a busca, essa busca que eu estou dizendo, essa busca por ser e por ter, né? E indo lá para o dicionário, para a gente ver mesmo que ganância fala exatamente disso, como que o dicionário define ganância, né? O dicionário define ganância assim: desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros, ânsia por ganhos exorbitantes. Então olha como que o dicionário define a ganância, né? Desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros, ânsia por ganhos exorbitantes, né? Então a gente vê aqui que de fato isso é algo extremamente perigoso, é algo que acaba dominando a pessoa, assim como outras vozes que nós já vimos anteriormente. A ganância é algo extremamente nocivo, como a gente viu no texto de Paulo, ele mesmo fala que é extremamente nocivo. A ganância é algo muito nocivo, é algo que vem através de uma tentação, como nós já vimos anteriormente, a voz da tentação é algo que se inicia através de uma tentação. Nós já vamos ver também algo que puxa essa questão da ganância, que até mesmo na definição de ganância já dá para perceber, quando ele diz ali que esse desejo de ter mais do que os outros, né? A gente vai perceber aqui um outro adjetivo, né? Que faz com que a ganância se torne forte, muitas vezes, na vida das pessoas. E a grande questão é, a ganância, ela traz consequências. Ela traz muitas consequências e obviamente, todas as consequências da ganância, as consequências de algo ruim só podem ser ruins também, né? Então, nós temos que tomar esses cuidados. E eu vou enfatizar qual é a pior. Paulo aqui já descreve algumas consequências da ganância, mas eu quero destacar qual é a pior. A pior consequência é o desvio da fé. É o desvio da fé, que aliás Paulo falou nesse texto. Que muitos acabam se desviando da fé. Existem outras consequências? Sim, existem. Nós vamos até citar outras consequências nessa noite, mas não existe nenhuma pior do que essa, o desvio da fé. E isso nós temos muita base bíblica para verificar, assim como também a gente pode ver isso na prática, na vida de pessoas da nossa atualidade. Eu tenho certeza que você deve conhecer pelo menos uma pessoa que acabou se desviando por conta de ganância, por conta de cobiça, né? Aliás, cobiça e ganância são sinônimos, né? Elas caminham, eu não vou nem dizer que elas caminham junto. Na verdade, outras coisas caminham junto com a ganância. Cobiça e ganância, na verdade, são sinônimos, é a mesma coisa, né? E é algo que nos afeta facilmente, né? Nós somos afetados facilmente quando nós somos levados para esse padrão, né? Se nós observarmos hoje no mundo, a maioria das pessoas está vivendo uma vida gananciosa. Por incrível que pareça, eu dizer assim, a maioria tem certeza? Sim, a maioria das pessoas. Seja baixa ou seja alta a ganância das pessoas,
Hoje, a maioria das pessoas no mundo estão vivendo uma vida gananciosa, uma vida de cobiça, uma vida de ganância, de querer mais do que os outros. Um retrato disso, algo que pode mostrar isso com muita facilidade hoje, são as redes sociais. Você pode observar nas redes sociais, né? Quando as pessoas sempre querem mostrar quão boa é a vida que elas têm, né? E qual que é também o outro estrago disso? Porque além das pessoas só quererem mostrar como as suas vidas estão ótimas e maravilhosas nas redes sociais, existem tantas outras pessoas por trás vendo a vida dessas pessoas e pensando, eu quero essa vida para mim, ou melhor, eu quero mais do que isso para mim. Eu quero ter uma vida dessa, eu quero ter uma vida melhor do que essa. Há algum tempo atrás eu estava pregando um outro tema e usei inclusive o exemplo do Instagram, né? Porque o Instagram ele é uma rede social. Deixando claro uma coisa, tá, gente? Toda rede social, ou quase toda rede social, ela pode ser bem usada ou mal usada. Tudo depende de quem usa. Isso é muito claro, tá? É claro que existem redes sociais que nem devem passar perto da gente, né? Tem rede social que ela por ela mesma já deve passar longe das nossas vidas. Mas as outras redes sociais, como por exemplo Facebook, Instagram e outros, são redes sociais que você pode usar bem ou você pode usar mal. Tudo depende de você, certo? Mas o Instagram, eu vou usar o exemplo do Instagram, ele é um retrato muito claro. Ele é um retrato muito claro disso que eu estou falando. Por quê? Porque o Instagram, ele serve para quê? Tá? Claro que você vai dizer, para mim ele não serve para isso. Mas eu estou fazendo uma observação generalizada, tá bem? O Instagram, ele serve para quê? Ele serve para eu olhar para a vida de outra pessoa e ver como a minha vida não é boa. Em base, em tese, é para isso que o Instagram serve. Para eu ficar vendo a vida dos outros e ver como a vida dos outros é boa e como a minha não é. E isso vai gerar em nós, ou na maioria das pessoas, dois sentimentos. Ou um sentimento de fraqueza, um sentimento de frustração, um sentimento de fracasso, porque eu não consigo ter uma vida tão boa como a dos outros. Ou vai gerar em mim um sentimento de eu quero isso para mim também. E aí eu vou entrar nesse ciclo da ganância, né? E aqui, como eu estava falando antes, nós somos facilmente afetados pela ganância, pela cobiça. Por quê? Porque nós somos levados justamente para esse padrão da maioria. E aqui eu já faço outra ligação, né? Já fiz uma ligação com a voz da tentação e aqui agora eu faço uma outra ligação com a voz da maioria, duas vozes que nós já vimos. Qual que é a voz da maioria? É quando eu olho o padrão social e eu digo, eu quero esse padrão para mim. Eu quero esse padrão para mim. Nós já falamos sobre a voz da maioria e aqui ela se encaixa perfeitamente porque, como eu disse, a maioria das pessoas estão vivendo vidas gananciosas e as pessoas estão olhando para isso e estão querendo se enquadrar na mesma vida, no mesmo perfil, nas mesmas atitudes. Então, facilmente, as pessoas têm sido afetadas por esse padrão da maioria. A grande verdade é que a maioria das pessoas não vivem como se mostra que vivem, mas as pessoas que estão vendo acreditam e são iludidas e são motivadas a ir e prosseguir e buscar esse padrão de vida que, na verdade, na maioria das vezes, é um padrão que está além das nossas possibilidades. Eu vou falar a respeito disso, dessa questão da possibilidade ou impossibilidade de conquistar algo. Nós precisamos... Amém? Deu uma travadinha aqui, acho que voltou. Então, como eu estava dizendo, nós somos facilmente afetados por essa questão que vai levando as pessoas a quererem essas vidas, né?
Agora, é importante a gente entender uma coisa. O problema em si não é o dinheiro, tá bem? O problema em si não é o dinheiro, e sim o amor por ele, tá? O problema não é o dinheiro, não são as coisas, os bens, né? Mas sim o amor por eles. A própria Bíblia, ela não fala mal do dinheiro em si, mas sim da forma como as pessoas veem o dinheiro, da forma com que as pessoas tratam o dinheiro e a busca pelo dinheiro, ou como amam aquilo que têm. Como amam aquilo que têm ou aquilo que estão buscando ter. Tá? Então o problema em si não é o dinheiro, e sim o amor a ele. Quando a Bíblia fala, ela fala a respeito, quando a Bíblia fala repudiando, criticando, ela critica o amor ao dinheiro e não propriamente o dinheiro em si, tá? Até porque uma pessoa, ela pode ser rica e não amar o dinheiro. Assim também, como uma pessoa pode ser pobre e ser gananciosa. O problema em si não é o dinheiro, percebe? Porque uma pessoa pode ser rica e não ter amor ao dinheiro. Assim como uma pessoa pode ser pobre e ser gananciosa, né? Então, nós temos pessoas gananciosas de todas as classes sociais. A questão, então, não é o que a pessoa tem, e sim como ela vive com o que ela tem, tá? Exatamente isso, como ela vive com aquilo que ela tem ou aquilo que ela está buscando ter. O Salmo 62, versículo 10, só a parte B ali do Salmo, diz assim: se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Se a riqueza de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Então, nesse salmo, o salmista ele já está deixando ali uma advertência, né? Ou seja, ele percebe, ele não está dizendo que é um problema a sua riqueza aumentar. Não, ela não está dizendo que é um problema você prosperar. O que ele está dizendo é que é um problema se você enriquecer, se você prosperar, o teu coração se voltar para aquilo. Muitos buscam em suas vidas obter as coisas. E isso acaba atraindo o coração para as coisas. E acaba por aí desvirtuando as pessoas. E como nós vimos, uma das consequências é até mesmo desviar a fé das pessoas. Novamente, vou repetir, o problema não é ter dinheiro, e sim ele nos ter. O problema não é nós termos dinheiro, e sim o dinheiro nos ter. A questão é quem manda nessa relação, entendeu? Se eu tenho dinheiro, mas eu não vivo por ele, não tem problema nenhum, até porque a Bíblia relata vários homens e mulheres justas, né? Fiéis, que prosperaram e nem por isso se desviaram. Mas por quê? Porque o seu coração não se converteu aos seus bens, o seu coração não se converteu ao dinheiro, o seu coração se manteve puro, né, e fiel ao Senhor. Ou seja, o dinheiro não o corrompeu, não os corromperam. Então o que o salmista disse ali é: não seja corrompido pelo dinheiro ou pelas coisas que você pode receber. E é importante a gente entender isso. Essa questão que eu disse, que o problema não é ter dinheiro, e sim ele nos ter. Sabe por quê? Porque a ganância, ela é insaciável. A ganância, ela nunca se sacia. Ela nunca se dá por satisfeita. Ela nunca vai chegar para você e dizer assim: já deu, já tá bom. A pessoa gananciosa, ela nunca vai se dar por satisfeita, entendeu? Porque a ganância é insaciável. Ela sempre vai querer mais e mais e mais. E isso vai desviando o coração da pessoa até o ponto dela ter a sua fé desviada, até o ponto dela se desviar
da fé. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, ou seja, ele nunca vai estar farto de dinheiro, sempre vai querer mais. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Então, Salomão, né, na sua sabedoria, ele fala que aquele que ama o dinheiro, ele nunca fica satisfeito com o que tem. Assim como quem ama a abundância também nunca está satisfeito. E isso é vaidade. E logo nós precisamos entender que quando Salomão fala das vaidades, né, a vaidade ela é entendida como pecado. Né? Quando Salomão está ali falando, ele fala muitas coisas, né? Ele relata muitas coisas e ele está falando justamente do desvio do coração e do pecado, que a vaidade é pecado, tá? Então, ele já tá fazendo uma advertência a esse amor ao dinheiro, a esse apego às coisas, em ter as coisas em abundância, né? Quem ama dinheiro e quem tem essa voz da ganância acesa em sua vida, em seu coração, ele acaba sempre endividado, acaba sempre se endividando. Por quê? Porque não consegue o amor a isso, o amor ao consumo, como eu comecei falando a respeito do consumismo, acaba trazendo problemas para a pessoa. Você pode ver, eu tenho certeza que você já viu isso acontecendo. Pessoas com dinheiro que são mais endividadas que pessoas sem dinheiro. Né? A pessoa tem muitas coisas, tem muito dinheiro, tem muitas coisas, mas vive endividada. Por quê? É a ganância. A ganância sempre faz com que a pessoa acabe se endividando e a pessoa acaba tendo muitos prejuízos na sua vida. E aí é importante entender o quê? Que as percas, elas são muito maiores do que os ganhos. Uma pessoa gananciosa, ela pode até ter ganhos, mas as percas na vida dela sempre serão maiores do que os ganhos que ela tem. E cito, além das percas financeiras e materiais, existem as percas que são muito mais relativas. Quais são elas? Primeiro, paz. Uma pessoa gananciosa, ela nunca vive em paz. Outra perca é saúde. Ela acaba adoecendo, mesmo que lentamente, ela acaba adoecendo, perdendo sua saúde, perde a sua honra. E além da paz, da saúde, da honra, tem as outras percas que acabam vindo depois, que são a família, a fé, como eu já citei, e até mesmo a sua própria alma. Até mesmo a sua própria alma. Então as percas, elas são muito maiores do que qualquer ganho que se possa obter. A palavra do Senhor nos ensina de que adianta o homem, a mulher, o ser humano, ganhar o mundo se ele perder o quê? Se ele perder a sua alma. De que adianta o homem, a mulher, o ser humano ganhar o mundo se ele perder a sua alma? Pode até haver ganhos dentro de uma vida assim, mas as percas, elas sempre serão muito maiores, muito maiores. Se tem uma coisa que eu não gosto de ouvir, quando eu ouço isso me incomoda demais, é quando alguém diz assim: você viu fulano de tal, ou você viu fulana de tal? Esse se deu bem, essa se deu bem. Você pode reparar que 99% das vezes que alguém fala isso, está falando da área financeira, está falando de bens materiais, está falando de algo material, de algo financeiro. Você pode reparar, 99% das vezes que você escuta essa frase, alguém dizendo: você viu fulano ou fulana, se deu bem, esse se deu bem, essa se deu bem. 99% as pessoas estão falando de questões materiais, de questões financeiras. Mas a minha pergunta sempre é: se deu bem, em que ponto? Em que ponto?
Hoje é muito natural na vida as pessoas dizerem que dinheiro não traz felicidade, mas me dá o teu dinheiro para você ver se eu não vou ser feliz. Até o ditado, que é um ditado popular mesmo, ele já foi ridicularizado. E as pessoas realmente acreditam na alegria que o dinheiro e as coisas traem. Até mesmo quando esse ditado é usado, que talvez algum dia ele já foi até levado a sério por alguém, mas hoje não é mais levado a sério por praticamente ninguém, as pessoas realmente acreditam que podem ser mais felizes se obterem coisas materiais. As pessoas realmente acreditam nisso, que podem resolver os seus problemas. Claro, a gente precisa? Sim, a gente precisa. Mas a questão, como eu disse, não é ter o dinheiro, não é ter as coisas. E sim, essas coisas nos ter. O nosso coração estar nisso. Com isso, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a respeito de uma palavra chamada contentamento. Se a voz da ganância ela grita alto, nós já aprendemos uma coisa aqui na série Vozes, é que a voz de Deus precisa falar mais alto. Se nós aprendemos que a ganância não é boa, que a cobiça não é boa, então o que eu preciso fazer? Nós já sabemos. Nós precisamos fazer com que a voz de Deus ela fale mais alto. E então nós precisamos aprender o que faz com que essa balança ela volte para o outro lado, porque hoje realmente a balança para o lado da ganância ela está pesando bastante. Como eu faço então para essa balança virar, né? Para realmente o peso da ganância sair fora e eu pesar o outro lado. Se existe a ganância de um lado, então do outro lado precisa existir o contentamento, né? E nessa balança nós temos então de um lado a voz da ganância e do outro lado a voz de Deus. Se na ganância vem o amor pelo dinheiro, o amor pelas coisas, a busca, como nós vimos, né, uma busca louca por obter as coisas, por ter mais coisas que os outros, então do outro lado Deus nos ensina a sermos gratos pelaquilo que nós temos. Que contentamento eu vou traduzir aqui como gratidão. É claro que a palavra contentamento ela tem um significado muito profundo, mas a melhor forma de nós entendermos isso de forma simplificada é gratidão. É nós termos a gratidão. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Esse versículo é um daqueles versículos clássicos, onde a maioria das pessoas conhece só uma parte dele, que é justamente essa última parte que diz, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Essa é uma promessa, certo? Quando diz aqui, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei, nós temos aqui então uma promessa de Deus. Mas vocês que me conhecem, vocês sabem que eu sempre digo assim, toda promessa de Deus, ela é condicionada. Toda promessa tem condição. E qual é a condição que o próprio autor de Hebreus coloca antes da promessa? Ele diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem. Qual é a condição para que nós possamos aproveitar essa promessa de Deus, que Ele nunca vai nos deixar, que Ele jamais vai nos abandonar? É não sermos avarentos e nos contentarmos com aquilo que nós temos. Ou seja, a avareza, nós já sabemos, é uma característica do ganancioso, daquele que cobiça, daquele que é ganancioso. Ele também é avarento, né? E a avareza, justamente, ela já nos impede de sermos abençoados, já que ela já é mesmo uma característica
do ganancioso, da gananciosa. Então nós precisamos nos livrar da avareza e sermos gratos pelaquilo que nós temos, pelaquilo que o Senhor já nos proporcionou e aquilo que nós vamos adquirindo passo a passo. Cada dia nós vamos adquirindo as coisas, nós vamos ver isso aqui também. Então, nós entendemos que ganância é o oposto de contentamento. Se, como eu disse para vocês, ganância e cobiça são sinônimos, então o antônimo, né, o contrário de ganância é o contentamento, ou seja, a gratidão. Termos um coração grato a Deus pelaquilo que nós temos. Mas, pastor, eu não posso ter mais? Pode, desde que o seu coração não se desvirtue por causa disso. Uma busca insensata, uma busca exacerbada, como nós já lemos, não é uma busca saudável, não é algo que Deus queira para a sua vida. Não é algo que Deus queira para a sua vida. Se a sua busca é por isso, então não está certo. Você, de fato, precisa trabalhar essa questão da ganância, da voz da ganância, falando aos teus ouvidos e ao teu coração. Romanos capítulo 12, versículo 16, a parte B, diz assim: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. É Paulo falando aos romanos, nós vimos o autor de Hebreus, agora Paulo falando aos romanos: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Eu estava falando agora há pouco de que a nossa vida em prosperar, em crescer, ela precisa ser uma vida realista. Nós precisamos querer crescer? Sim, com certeza. Prosperar? Sim, com certeza. Mas dentro de uma visão realista. Mas Deus não é o Deus de poder e de milagre? Sim. Mas não é o milagre da multiplicação de dinheiro que Deus quer fazer na sua vida. O milagre que Deus quer fazer na sua vida é que o propósito dele na tua vida se cumpra. E que você seja próspero de vida. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa abundância não é abundância financeira, não é abundância de bens materiais, é abundância de vida. De vida. E nós acabamos de ver que a ganância, que o amor pelo dinheiro, tira exatamente o que Jesus está querendo nos dar. Tira a nossa saúde, tira a nossa paz, tira a nossa honra, tira a nossa vida, nossa família, tira a nossa fé, pode tirar até mesmo, nós podemos perder até mesmo a nossa alma. Ou seja, o amor pelo dinheiro, o amor pela prosperidade material, ela pode nos roubar exatamente tudo o que Jesus de fato quer nos dar, que é uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida grata, é uma vida que se alegra em ter a vida, em viver a vida, e não ter as coisas que a vida pode te proporcionar. Amém? Então, como diz aqui Paulo aos Romanos, nós precisamos de fato pensar nas coisas humildes dentro da nossa própria realidade. O crescimento, se Deus quer que nós cresçamos, nós vamos crescer gradativamente dentro do nosso trabalho, trabalhando, vivendo normalmente. A própria palavra diz que o trabalho edifica o homem. Então, sim, nós precisamos trabalhar, sim, mas não de uma forma exacerbada, não de uma forma a viver uma vida de cobiça e de ganância e de ganhos fáceis, conforme a gente vai ver também. Então, o que nós precisamos fazer é reformular os nossos valores. Nós precisamos redefinir os nossos conceitos. Precisamos redefinir os nossos conceitos e reformular os nossos valores. Muitos valores foram completamente destruídos pela sociedade mundana. Os nossos valores, os nossos princípios foram completamente destruídos pela sociedade mundana e nós precisamos urgentemente redefinir os nossos valores e redefinir os nossos princípios. E como nós fazemos isso?
nos moldando aos princípios e valores de Deus, aos princípios e valores cristãos. Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, Paulo novamente, né, vai nos dar uma grande lição, em que ele diz assim, Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Aliás, aqui nós temos outro versículo extremamente mal usado no mundo, né? O texto diz assim, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 13, esse tudo posso naquele que me fortalece, ele é extremamente mal utilizado. Ele é extremamente mal utilizado. Porque as pessoas usam esse versículo para dizer que podem enfrentar qualquer parada. Ah, vamos pensar aqui, vamos pensar num projeto novo de vida aqui, de ganho, de prosperidade. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E tantas outras formas com que esse versículo é usado e é usado da forma errada. Porque Paulo, ao dizer tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo assim, eu posso viver qualquer tipo de situação e me alegrar, seja qual for a situação. Paulo não está dizendo, olha, eu vivi momentos ruins, mas Deus me colocou em bons momentos e eu recebi a vitória, glória a Deus, aleluia. Como é pregado isso em tudo quanto é lugar. Paulo está dizendo, eu vivi com abundância, mas eu também vivi com necessidade. E em todas as situações e em todas as circunstâncias eu aprendi a ser feliz. Percebe? Não é vamos enfrentar a dificuldade, porque Deus vai nos dar a vitória e nós teremos em abundância. Não é isso. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele disse, não interessa se eu estou vivendo em abundância ou se eu estou vivendo com dificuldade, com necessidade. Eu aprendi que eu preciso ser feliz, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância. Sabe o que é isso? Contentamento. Sabe o que é isso? Gratidão. Gratidão a Deus, porque Deus continua cuidando, sustentando, seja na fartura ou seja na escassez. Deus está sustentando e cuidando da mesma forma. Contentamento é igual a gratidão. É algo que nós aprendemos ouvindo a Deus e remodelando os nossos valores, remodelando os nossos princípios. A palavra de Deus, que é a voz de Deus, ela fala mais alto que a ganância. Ela fala muito mais alto que a ganância. Se eu aprender a ouvi-la. Se eu aprender a ouvi-la, como eu disse, gratidão, contentamento é algo que nós aprendemos ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala mais alto. A voz de Deus fala mais alto quando nós aprendemos a ouvir. E ela grita, ela fala muito mais alto do que a ganância. Quando eu entendo o que é ter um coração grato, quando eu entendo o que é ter contentamento, né? A dificuldade, na verdade, do contentamento, em termos contentamento, em sermos, né, pessoas gratas a Deus, não vem da impossibilidade de vivermos com menos. Então, entendendo? A dificuldade de contentamento, ela não vem da impossibilidade de vivermos com menos, e sim porque nós não queremos viver com menos. Entende? É possível viver com menos, mas a questão é, nós não queremos viver com menos. Nós achamos que tem coisa errada quando nós estamos vivendo com menos. Porque o mundo criou uma ideia de que ser abençoado por Deus é viver com fartura.
quando nós vemos que biblicamente Deus está abençoando e está com os seus e as suas, independente da situação, independente das circunstâncias. E a palavra nos ensina a sermos gratos, a termos contentamento, seja qual for a situação que nós estamos passando, seja qual for a circunstância que nós estamos vivendo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 diz assim: Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Novamente, Salomão, agora no livro de Eclesiastes, ele fala então que toda essa fadiga, né? Toda essa fadiga e habilidade no trabalho, ou seja, quando o trabalho deixou de ser algo para se sustentar e para um crescimento saudável e se tornou então algo penoso, justamente pensando no ganho. Vocês sabem a diferença. Existem pessoas que trabalham para sustentar suas casas e, é claro, buscam um crescimento gradual dentro do seu trabalho. Agora, existem pessoas que trabalham loucamente e desesperadamente a fim de aumentar os seus rendimentos, a fim de aumentar a sua situação, melhorar a sua situação financeira. E a palavra nos orienta justamente de que isso não é saudável. Não é saudável e ainda mais vai contra os princípios e valores do Senhor, porque já não é o primeiro texto que nós vemos em que Salomão trata essa busca insensata de trabalho por ganho financeiro como pecado, como vaidade, como pecado. Então, vamos abrir um parênteses aqui. O contentamento, ele trabalha um quebrantamento interior, porque vai trazer uma transformação de dentro para fora na vida da pessoa. Então, o contentamento, ele traz então um quebrantamento interior que nós podemos associar ao domínio próprio, que é fruto do Espírito. Em contrapartida, nós temos a ganância, que vem através da inveja, conforme nós acabamos de ler. A ganância, ela vem através da inveja, é olhar a vida do outro, como eu citei lá, o Instagram, não precisa, na verdade nem precisa do Instagram, a gente pode ver o vizinho, o amigo, o familiar, o irmão às vezes, né, o familiar, enfim, seja um primo, enfim, seja quem for. A ganância, ela vem através de um outro sentimento, que é um que eu estava prometendo falar no começo da mensagem, eu estava prometendo falar, que é exatamente esse, é a inveja. A inveja é o caminho, que é um caminho traçado pelo inimigo para trazer a ganância até a vida da pessoa, porque é olhar a vida do outro e querer a vida do outro. É olhar as coisas do outro e querer as coisas do outro. Seja seu dinheiro, seja sua casa, seu carro, seu emprego, a sua mulher, o seu marido, enfim, qualquer coisa, né, que a pessoa deseje do seu próximo. É a inveja que traz a ganância. E se o contentamento que vem através de um quebrantamento interior, que nós vimos, que nós podemos associar ao domínio próprio, e é um fruto do Espírito, então a ganância que é gerada através da inveja é uma obra da carne. São contrapartidas totais. São totalmente contrapartidas. E aí nós precisamos então pensar no que consiste a vida. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 15 diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Se a nossa pergunta é no que consiste a vida de uma pessoa, o primeiro ponto é nós entendermos no que não consiste.
E aqui Jesus nos ensina: a vida, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Infelizmente, não é isso que nós vemos hoje em dia, porque a maioria das pessoas está definindo uma pessoa exatamente pelo que ela tem. Infelizmente, as pessoas estão definindo umas às outras exatamente pelo que elas têm. Quando o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus nos ensinou, é justamente o contrário. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A vida do ser humano consiste, então, em ser rico para Deus, porque foi isso que Jesus ensinou. Não ser rico na terra, mas ser rico para Deus. Ser rico para Deus. Lucas 12, 21 diz assim: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Aquele que junta tesouros para si mesmo não é rico para com Deus. Então, se você me fizer uma pergunta, pastor, nós devemos ajuntar riquezas? Eu vou responder para você: sim, ajunte riquezas eternas. Ajunte riquezas celestiais. Seja rico, seja rica para com Deus e não para com você mesmo. Mas é pecado prosperar? Não, não é pecado prosperar. Mas muitas vezes a prosperidade faz o homem e a mulher pecar. Aí vem então os valores. Valores. Como eu já venho falando, nós precisamos redefinir os nossos valores. E aqui eu juntei alguns provérbios, né? Provérbios são palavras de sabedoria. Eu juntei alguns provérbios onde nós aprendemos a respeito disso. Provérbios 15, 16 e 17 diz assim: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Outro provérbio, provérbio 13, 11. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Em outra tradução vai dizer assim: aquilo que se ganha facilmente também se perde facilmente, mas aquilo que se conquista pouco a pouco, isso vai sendo acrescido na sua vida. Quando eu disse para vocês que Deus não vê com bons olhos o ganho fácil, aquilo que vem fácil, mas sim aquilo que tem trabalho envolvido e que pouco a pouco vai crescendo e vai ganhando. Nós damos valor, nós damos muito mais valor, não às coisas, mas àquilo que nos levou, os princípios que nos levaram de honra, de dignidade, de honestidade, do que muitas vezes receber algo fácil, que vai fácil e que não acrescenta em nós, no nosso caráter, não acrescenta absolutamente nada. Lembre-se, Deus quer muito mais acrescentar no seu caráter do que na sua vida material, na sua vida financeira. Provérbios 11, 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. E o último provérbio que eu vou citar, o coração, provérbio 14, 30, que diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Amém? Alguns provérbios, algumas palavras de sabedoria, palavras de Deus, palavra da Bíblia, justamente para nos mostrar valores. Provérbios, eles nos ensinam princípios, nos ensinam valores, são palavras de sabedoria, coisas que realmente nós precisamos acrescentar na nossa vida. Quer ser rico? Então seja rico da palavra de Deus. Com certeza a sua vida vai ser mais feliz, com certeza a sua vida vai ser mais satisfatória, com certeza a sua vida vai ser mais contente, se a tua vida for enriquecida com gratidão e contentamento, do que com arrogância, cobiça e inveja. E para fechar, para a gente fechar aqui a nossa ministração, eu vou citar 1 Timóteo,
capítulo 6, versículos 17 a 19, que diz assim: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Amém? Fecho dizendo: Deus não é contra o dinheiro. Deus é contra ganância. Deus é contra o pecado. E aquilo que muitas vezes faz o homem, faz a mulher pecar, Deus alerta as pessoas. Por isso Jesus disse: é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco da agulha. Porque ele sabia que muitas coisas acabam ganhando o coração do ser humano. Acabam ganhando o coração do ser humano. E isso, quando qualquer outra coisa ganha o nosso coração, ele ganha o espaço de Deus de dentro do nosso coração. Tudo que ganha o nosso coração tira Deus de dentro dele. Afasta Deus de dentro dele. Afaste a voz da ganância na sua vida e traga para mais perto a voz do Senhor. Amém? Feche os seus olhos.